Boa noite a todos. Vamos dando início ao nosso encontro com o Evangelho. E nesse instante eu convido a todos para entrarmos em oração, mentalizando a figura de Jesus, irradiando o seu amor a cada lar que se encontra conectado aqui conosco. Vamos mentalizando Jesus adentrando na nossa casa, com seus braços abertos, envolvendo a cada um em seu amor, em sua paz, em sua alegria. E nós também vamos ficando alegres e felizes e gratos por este encontro com Jesus. Mestre querido, se conosco nessa noite, ilumina o nosso coração, a nossa mente, para que possamos, através da recordação da sua passagem aqui na Terra, dos seus ensinamentos, da vivência dos seus discípulos, nos lembrarmos do teu amor, dos teus ensinamentos e nos fortalecermos no propósito do aprendizado do bem, da prática da caridade, da vivência nos postulados da tua doutrina de amor. Que a nossa gratidão possa se manifestar nesse instante através da nossa oração, que dirigimos a Deus, o nosso Pai. E ao Pai, querido, nós te pedimos que continue nos amparando, nos fortalecendo, para que nós possamos vencer os desafios da vida, para que possamos sempre alimentarmos a fé, a esperança, a gratidão e a certeza de que tudo passa, a certeza de que o Jesus, através dos seus mensageiros, em nome de ti, Pai, se encontram ao nosso lado, nos auxiliando no aprendizado desta existência. Te rogamos, Pai querido, que envolva o mar em suas vibrações amorosas, para que ele possa ter a lucidez, a serenidade necessária para passar tudo aquilo que ele estudou e preparou para nós nessa noite. E assim vamos formando este grande grupo de encarnados e desencarnados. E juntos nós vamos dizendo: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Graças a Deus. Boa noite. Hoje vamos falar um pouco de um tema tão consolador, mas uma prova tão grande da misericórdia e do amor de Deus para conosco, e ao mesmo tempo tão rejeitado esse tema pela sociedade em geral. Nós vamos falar sobre reencarnação. E reencarnação é uma grande dádiva do Pai para conosco, para que no nosso tempo possamos atingir a luz, esse que é o objetivo. Desde que Deus nos criou, nos tornarmos espíritos puros, espíritos de luz. Então, para falar um pouco de reencarnação, eu gostaria primeiro de poder contar uma história verídica, fato que aconteceu. Um grupo de senhoras espíritas que, aos sábados ou domingo, pela manhã, eu não lembro exatamente se era sábado ou domingo,
saíam com evangelhos para distribuir e com alimentos, agasalhos, e iam trabalhar numa favela que ficava muito próximo onde hoje está, hoje não, já de alguns anos, está a Casa Fabiano de Cristo, ali na Marginal. Eram senhoras de 50, 60, 70 anos, com muitos anos de espiritismo, 40, 50 anos de espiritismo, devotadas. Era sagrado para elas esse compromisso de poder ajudar aquelas pessoas desafortunadas e que moravam ou se ajeitavam como podia naqueles casebres, naqueles barracos daquela grande favela que existia naquela região entre a Marginal, o Brás, Tatuapé, aquele pedaço. Certa vez, elas entraram num casebre, num barraco, e havia uma moça bastante jovem, uns 20 anos, 19 talvez, grávida, solteira, sem familiares, morando em São Paulo, naquela favela. E o grupo de senhoras se dividia em 2, 3 para cá, 2, 3 para lá, e as que estavam com essa jovem grávida conversaram com ela e explicaram para ela: você precisa se cuidar e evitar a gravidez. A vida já está difícil para você. Como é que vai ser agora você e o bebê? E depois de falarem bastante com a moça, contribuíram com o que podiam contribuir e seguiram o trabalho. Passado um tempo, voltaram outras vezes àquele barraco para ajudar aquela moça. Passado um tempo, o bebê nasceu e não demorou muito, essas senhoras foram visitar novamente essa moça e ela estava grávida do segundo filho. Já teve senhora que torceu o nariz. Como você pode, em meio a tanta dificuldade, engravidar novamente? E a moça sem jeito, com o olhar para baixo, ouvia aqueles sermões que eram dirigidos a ela, e as senhoras cobravam para que não mais se repetisse aquilo. Em vão. Veio a terceira, a quarta, a quinta, a oitava gravidez. Quando os filhos mais velhos já passavam dos 21 anos, ela desencarnou. E esse grupo de senhoras desconjurou de vez. Naquele dia que ficaram sabendo que os filhos, com 21, 22 anos, cuidariam dos menores, as senhoras voltaram, mas falando coisas pesadas sobre aquela que trouxe à luz 8 crianças, 8 espíritos. E no caminho de volta à casa espírita, onde elas pertenciam, trabalhavam, a reclamação foi sobre a moça. Engravidou, engravidou, engravidou e agora partiu para a pátria espiritual.
chegaram à casa de trabalho, à casa espírita, e às vezes nos trabalhos espíritas é permitido recebermos mensagem do plano espiritual, do mentor, do protetor, do guia, da casa, do trabalho, ou algum outro que é permitido se manifestar. Naquele dia não era para ter manifestação do plano espiritual. Porém, quando elas se reuniram para encerrar os trabalhos do dia, o mentor, o amigo espiritual se manifestou. Quem são vocês para julgar o que aquela moça, o que aquele espírito fez? Silêncio geral. Porque geralmente, quando o plano espiritual se manifesta numa casa espírita, são palavras de encorajamento, de entusiasmo, de fortalecimento ao grupo de trabalho. Mas daquela vez, eram palavras enérgicas, palavras firmes e contundentes quanto ao julgamento daquelas senhoras. E o amigo espiritual completou. Quem são vocês para fazerem juízo de valor de qualquer criatura que seja? Pois eu vos digo que vocês criticaram um espírito que trabalha junto com Maria, que via a necessidade desses 8 espíritos reencarnarem, mas que mulher alguma conseguia suportar a gestação. Tamanho peso de dívidas carregam esses espíritos. Não conseguia fazer a gravidez. Então, essa serva de Maria disse a ela: Senhora, eu me ofereço para receber esses 8 espíritos na carne. Maria foi até Jesus, e Jesus ao Pai, e teve consentimento para essa missão. E essa serva de Maria reencarnou em ambientes também muito precários, abandonada pelos pais, foi criada, sabe-se lá como, mas o fato é que trouxe à luz esses 8 espíritos rebeldes, espíritos perversos, que uma mulher normal não conseguia provocar a gestação. As senhoras se envergonharam, as senhoras não sabiam nem como se desculpar, e o mentor disse: a reencarnação é uma misericórdia do Pai. Alguns vêm com missões, outros vêm para resgatar. Então, não critiquem mais ninguém. Então vamos falar um pouco de reencarnação, que é uma bênção que o Pai misericordioso nos dá. Primeiro, reencarnação não é uma revelação espírita. Revelação sobre reencarnação já ocorreu há mais de 2000 anos, através dos Vedas, na Índia, antiga Índia. No Antigo Egito, há mais de 3000 anos, já se falava de reencarnação. Zoroastro, na Pérsia, Zoroastro ou Zaratustra, os nomes é a mesma pessoa, o mesmo espírito, que morou na Pérsia, século VI aproximadamente antes de Cristo,
Zoroastro, que Chico revela para nós que é um dos auxiliares diretos de Jesus, é um dos ministros de Jesus. Zoroastro, na Pérsia antiga, século VI a.C., já falava de reencarnação. Filósofos pré-socráticos, mesmo Sócrates, Platão, Aristóteles, todos eles, século VI, V, IV a.C., falavam de reencarnação. Os judeus têm alguns livros, né? Tem o livro da Iluminação, não lembro exatamente o nome em hebreu, e tem o Zoar, que é o livro do Esplendor. Eles falam da reencarnação. O budismo fala da reencarnação. Buda foi século VI a.C., 5, 6 a.C. Então não é o espiritismo que trouxe essa crença, essa revelação, essa verdade, que é a reencarnação. Eu citei povos muito antes de Cristo aqui, citei personagens muito antes de Cristo, que já tratavam de reencarnação. Mas Jesus também falou de reencarnação. Quando Nicodemos vai ter uma conversa pessoal com Jesus e diz: Senhor, o que é preciso para entrar no reino dos céus? E Jesus diz: é preciso que volte ao ventre da mãe. Deu um nó na cabeça de Nicodemos. Como pode um homem com 1,70 m, 1,80 m, 1,90 m ou mais, voltar ao ventre da mãe? Jesus falava da reencarnação, do renascer da água, a bolsa que contempla toda a gestação do feto até o nascimento da criança. E quando Jesus diz que João Batista era a volta de Elias, então a reencarnação, Deus é justo, soberanamente justo e bom. Não seria só Elias que teria direito de reencarnar como João Batista. Toda a sua criação, todos os seus filhos, todos os seus espíritos criados por Deus, estão dentro dessa lei da reencarnação. Mas não para aí, não. Os celtas, que tinham um ramo deles, os druidas, há mais de 3.000 anos também falavam de reencarnação. A África e China, povos primitivos da Terra. A chegada dos capelinhos, para dar uma evolução nesses povos primitivos, que era africano e a raça negra e a raça amarela, vários povos na África já tinham o conhecimento da reencarnação. Índios na América do Norte também já traziam o conhecimento da reencarnação. Os esquimós, que agora são chamados por incutes, eu não sei, mudam os nomes, eu não parei para pesquisar por quê, mas os esquimós, ou incutes atuais, também já tinham conhecimentos da reencarnação. O que quer dizer isso? Quer dizer que reencarnação é uma lei de Deus, é uma verdade absoluta que os povos, nas suas várias passagens, já guardavam esse conhecimento, já guardavam que isso era uma realidade.
O que acontece é que alguns povos foram misturando crenças, conhecimentos e gerando um sincretismo, e alguns achando que o espírito humano pode reencarnar num animal, numa pedra, numa árvore. Não. É revelado através de Kardec que o espírito humano reencarna em corpo humano, enquanto precisar reencarnar. Não existe essa possibilidade de reencarnar numa planta, num animal, como sugerem algumas crenças, algumas filosofias, até religiões. E a igreja tinha conhecimento da reencarnação? Tinha. No século VI, depois de Cristo, no concílio de Constantinopla, o imperador era Justiniano e a esposa dele, conhecida por imperatriz também, Teodora, ela convenceu o marido a retirar das escrituras que tinham naquela época a palavra reencarnação. Por quê? Como ela tinha uma vida no luxo, no conforto, ela não queria reencarnar, podendo ser escrava, podendo ser serva, podendo ser pobre. E o marido mandou que tirassem. E mais que isso, ela disse, quem acredita em reencarnação comete uma heresia, que todos os seus adeptos sejam perseguidos. Então aí criou um problema que segue até os dias de hoje, das pessoas aceitarem a reencarnação. Mas outros pais da igreja, outros filósofos da igreja, já falavam também de reencarnação. Orígenes, no século II, nasceu e desencarnou no século III, depois de Cristo, que era um sábio cristão e mestre na igreja, ele deixou uma frase que é para pensar. Ele diz, todas as almas chegam a este mundo, a Terra onde nós estamos, fortalecidas pelas vitórias ou fragilizadas pelas derrotas de uma vida pregressa. Orígenes está aí para ser estudado. Ele diz exatamente isso. Você vem mais forte ou mais fraco para uma encarnação, conforme foi tua vida, tua encarnação anterior. São Clemente de Alexandria pregava a reencarnação. São Gregório, que também é conhecido como bispo de Nissa, disse que a alma precisa purificar-se. E isso não acontecendo durante a vida na Terra, deve ser realizado em outras vidas futuras. Reencarnação clássica. E Santo Agostinho, talvez o pai da filosofia católica, tem obras memoráveis, além de fazer comentários no Evangelho segundo o Espiritismo. Santo Agostinho diz, no livro Confissões, né? Não vivi outro corpo antes de entrar no ventre de minha mãe. Ele joga a pergunta para as pessoas responderem. Certamente que sim. Então, nós vemos aqui povos antigos, filósofos, pais da igreja, culturas. A ciência diz mais de 10 mil anos, o primeiro corpo encontrado na África, e deu o nome de Eva porque era um corpo feminino, né? A ossada, o esqueleto era feminino. Já se falava de reencarnação. Não é coisa do Espiritismo. Mas o Espiritismo esclarece que é a bondade e a misericórdia do Pai para que possamos aperfeiçoar
as nossas virtudes, os nossos talentos. Felizmente, em 1857, Kardec divulga o Livro dos Espíritos. E a filosofia existente no Livro dos Espíritos começa a fazer perguntas e obter respostas. Porque há pessoas com ideias inatas e instintivas e outras que não conseguem criar nada? Porque já traz o conhecimento em si. Porque uns são mais adiantados, independentemente de estudar, do que outros que estudaram muito. Porque já traz o conhecimento em si. Porque há selvagens e civilizados. Porque há Einstein e o índio. Por quê? Por que a disparidade no destino de dois homens, filhos dos mesmos pais, criados nas mesmas condições, estudando nas mesmas escolas, e um tem um destino mais alegre e o outro de mais tormenta? Deus é injusto? Não. Porque existem pessoas como Moisés, como Buda, como Francisco de Assis, como Leonardo da Vinci, como os filósofos gregos, como Chico Xavier, como Irmã Dulce, e outras que ainda querem a guerra, que perseguem, que desviam, que roubam, que matam. Por que essa disparidade? Porque cada espírito carrega em si as suas experiências, as suas vivências, boas e não boas, conforme vários filósofos aqui já comentaram. Você vai acumulando. Onde acumula isso? No perispírito, que a ciência e universidades, já desde os anos 60, detectaram e dão o nome de corpo bioplasmático. Bio é vida. Bioplasmático, um corpo que não é corpo físico, mas que não é a alma. E que no Espiritismo está codificado por Allan Kardec como perispírito. O que a ciência ainda não sabe, mas que o Espiritismo já revelou em 1857, é que nesse perispírito estão guardadas todas as nossas vidas anteriores. E ali está guardado todo o nosso aprendizado, todas as coisas boas e as coisas não boas que fizemos. Isso, quando encarnamos, se manifesta. É por isso que um pai tem 2, 3, 10 filhos e nota personalidades diferentes, uns mais iguais, outros mais diferentes. Porque são individualidades, são espíritos, são almas vivendo suas experiências através do corpo físico e guardando essas experiências em si. Por isso, se apresentam assim, pelas múltiplas encarnações, reencarnações que tiveram. Falei de tantos nomes, mas não podemos esquecer de Jesus. A missão de Jesus qual foi? Se ele diz a Nicodemos que há reencarnação, se ele diz que Elias reencarnou como João o Batista, se ele diz que a lei é de amor, se ele diz que o Pai aguarda todos nós, que parte as pessoas ainda não compreendem? As pessoas não compreendem que é pelo amor que vamos mudar nações, povos, o planeta.
Paulo descreve isso de uma maneira brilhante. É só o amor. Quando Pedro desembainha a espada do soldado e fere a sua orelha, e Jesus imediatamente cura e repreende Pedro, não é pela violência que o evangelho será implantado, mas pelo amor, pela compreensão, pelo perdão, que 2000 anos depois ainda não estamos compreendendo a missão de Jesus. A libertação que parte de dentro de nós para fora, e não de fora para dentro. E a moral da doutrina de Jesus, qual é? Amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo. É só isso a doutrina de Jesus. Mas esse só isso ainda é incompreendido. Então, como explicar, por exemplo, Maria? Maria teve a missão de ser a mãe do maior de todos os espíritos que a Terra já conheceu. A gravidez já sofreu perseguição, porque Herodes tinha medo que disseram que nascia o rei de Israel. E mandou perseguir as crianças com menos de 2 anos e matar, e também as mulheres grávidas. E Maria, há uma descrição de Isaías 700 anos antes disso acontecer, que emociona. José, Maria e o plano espiritual descrito da forma de Isaías, protegendo aquela família, para que Jesus pudesse nascer neste mundo e cumprir sua missão. Como explicar tanta doçura de uma mulher, tanta pureza, tanta certeza de que estava amparada por Deus e pelos mensageiros celestes? E a devoção dessa mulher, quando o filho começa a demonstrar um saber maior que as outras crianças, quando ele debate no templo com os doutores da lei e impressiona os doutores da lei, e quando ele é perseguido, injuriado, caluniado, e essa mesma mulher e mãe diz, nas bodas de Caná, ao filho, inicia a tua missão, quando ele transforma a água em vinho. Como explicar uma mulher tão acima de todas as outras que a Terra já viu? Como explicar o encanto, a doçura, a maternidade? E depois da morte do filho, os restos, os anos todos que teve pela frente, antes de desencarnar, ainda acolheu desesperados, dementados, esfomeados, maltrapilhos, repartindo o que não tinha com eles, mas tinha muito amor para dar. Só um espírito que já passou por muitas vidas adquire esse estágio. Então, compreendemos que reencarnação é uma das leis de Deus, é um processo natural que todo espírito está sujeito. Todos nós, um dia, chegaremos à luz, seremos espíritos de luz. Por quê? Há uma lei de Deus que chama evolução. Fomos criados simples para desenvolvermos as nossas experiências e retornarmos a Deus como Jesus retornou. A lei da evolução existe também para que possamos elevar o nosso conhecimento, o nosso aprendizado e, consequentemente, a moral
e o despertar espiritual. O Evangelho, com 2000 anos de existência, ainda sabemos muito pouco. E do pouco que sabemos, menos ainda é o que praticamos. Há muito por fazer. Então, reencarnação, muitas pessoas acham que é punição. Não é punição. É oportunidade de se redimir. É oportunidade de mergulhar no processo educativo e refazer maus conceitos. Porque a terra, revelada por Jesus aos apóstolos, em conversas íntimas, está no livro Ave Luz, de Miramês e João Nunes Maia, a terra é uma oficina e escola. Você aprende e pratica. Você pratica, erra e aprende que errou e conserta. Você aprende e pratica acertando. Então, a terra é uma oficina e escola. Onde podemos ver a reencarnação? Quando os povos se elevam e depois decaem. Quantos impérios assim, não é? O Império Macedônico, com Alexandre o Grande, o Império Romano, vários impérios. Por quê? Porque se faz mau uso, precisa reparar o mau uso que fez. Se faz bom uso, tem as benesses do bom uso que fez. Então, quando vemos família em harmonia ou desarmonia, é porque ajustes precisam ser feitos. A misericórdia de Deus recoloca as pessoas juntas, nas famílias, nos grupos de trabalho, nos diferentes grupos, para que as pessoas possam amar as outras, compreender as outras, respeitar as outras. Como vemos a reencarnação? Quando encontramos gênios, os considerados santos, ao longo da história, Albert Sabin, por exemplo. O que seria da humanidade sem a vacina Sabin? Um homem tão desprendido, mas tão desprendido, que não quis patentear. Disseram a ele, você pode ser muito rico. E ele disse, e como eu vou prestar conta com Deus? Se eu posso ajudar a humanidade, eu não vou levar nada que não seja as minhas obras. Muito lindo essa parte de Albert Sabin. Como explicar crianças precoces, como Mozart, que aos 4 anos já tocava piano, e aos 8 já compunha música clássica. E Beethoven, que aos 12 anos, todo mundo pensa só na música, mas que aos 12 anos ele descobriu a geometria plana. A geometria que Pitágoras descobriu lá no século 5, 6 a.C., Beethoven vem descobrir a geometria plana aos 12 anos de idade. São espíritos com conhecimentos que afloram, né? Hamilton, fantástico na história, que falava hebraico e mais 11 línguas, com 13 anos de idade. Michelangelo, técnico perfeito, que depois veio reencarnar no Brasil como Aleijadinho, porque ele teve uma blasfêmia muito grande na Capela Sistina, direto com Deus. E a reencarnação como Aleijadinho, nós sabemos como foi dolorosa para ele. Rembrandt, tão visitado nos museus, ele desenhava como criança, não tinha aprendido a ler, mas os desenhos já eram de alguém que se consagraria. E Rembrandt é muito respeitado. Jacques Crichton discutia em latim, em grego, em hebraico, em árabe, com 15 anos. Como pode ter pessoas assim? Afloram os conhecimentos de vida passada.
Tem pessoas que aprendem inglês sozinho, ou espanhol, ou francês, ou alemão, porque já viveu nesses ambientes e recupera facilmente através do seu perispírito. Então, quando falamos que reencarnação pode ser uma prova, não é que é para sofrer. Prova é uma situação para testar a nossa capacidade de pensar, de resolver um problema, de testar como vai o nosso sentimento. As provas têm por objetivo o progresso moral e o progresso intelectual. Não é punição, é escola. A encarnação é estar numa escola. Os testes que nós temos nos dão segurança conforme a nossa capacidade permite superar. Assim caminhamos. E expiação? Porque dizemos mundo de provas e expiação, e a expiação? Expiação é consequência dos erros cometidos em vidas passadas. Não é punição. É uma forma de aprendizado. É necessária para que reajustemos nós mesmos no entendimento, na correção e no avanço que precisamos seguir. Então, não é Deus que pune. Até porque Kardec deixa claro, expiação tem fim. O fim é quando você aprende e você não vai mais se desviar do bom caminho. Então, um convite a partir de agora, que nós vivamos nossas vidas sem lamentações, mas procurando entender por que eu passo por essa ou aquela situação. O que eu tenho que aprender aí? Às vezes é ser calmo, às vezes é ouvir mais, às vezes é não julgar, às vezes é perdoar. Então, em vez de lamentos, busquemos na prece, na oração, busquemos nos passes na casa espírita. O Self está improvisando agora um passe coletivo, dado a pandemia. Busquemos amparo ali, força, para poder entender o porquê, que lição tem essa situação que eu passo, seja de prova, seja de expiação. Uma pergunta que poderíamos ouvir é: quantas encarnações, quantas reencarnações são necessárias? A resposta está no Livro dos Espíritos, na questão 168. Tantas quantas precisarmos. E Kardec, mas nunca evolui? Sim, o dia que você cansar de viver no mal, você para de praticar o mal. Assim orientam os espíritos. Então, meus irmãos, tem um caso da ciência que é do Dr. Ian Stevenson, século XX, ele desencarnou em 2007, ele nasceu em 1918. Ele é médico canadense, mas deixou um grande trabalho na Universidade da Virgínia sobre psiquiatria. Ele pesquisou durante 40 anos mais de 3.000 casos de pessoas que tinham lembranças da sua nascença, de vidas passadas. Ele fez um livro, não tem em português, quem souber inglês, Reincarnation and Biology. Nesse livro ele relata que há vidas passadas, que há reencarnação, e as pessoas descrevem. Então, não é coisa do espiritismo, mas sim uma realidade que o Hernani Guimarães Andrade, um brasileiro, engenheiro civil, também fez parapsicologia, professor da USP. Ele fundou o IBP, que é o Instituto Brasileiro de Pesquisas Parapsicológicas. Ele escreveu vários livros relatando casos de pessoas que lembram de vidas passadas. E ele focou em crianças de 2 a 4 anos. Crianças que deram nome, local onde nasceram,
quem eram os pais, e ele foi checar. Então, reencarnação é uma dádiva de Deus para todos nós, para que possamos fazer cada vez melhor, viver cada vez mais o amor, o perdão, a paz, a serenidade, adquirindo assim sentimentos mais refinados, mais nobres, para que possamos um dia atingir a luz. E Jesus deixa uma recomendação muito boa para nós sobre as rodas de reencarnações. Jesus diz: sede perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial. Sem nascer, morrer, nascer de novo, morrer, nascer de novo, não conseguiremos chegar nessa perfeição que Jesus fala. Muita paz a todos. Se tiverem alguma pergunta, eu fico à disposição. Mário, o livro do Ian Stevenson, eu li, tinha esse livro lançado aqui no Brasil. Eu li esse livro. Eu não sabia. Tinha. O Orlando também me passou, eu li 2 vezes. Eu não sei quem tinha, se era a Marlene que tinha me emprestado, mas eu Tem li. outros livros que tratam disso. Até eu já pensei em fazer Tinha uma esse palestra livro. sobre reencarnação, com mais riqueza, mas aqui eu quis mostrar o consolo, né? Como reencarnação consola. Eu saber que, ainda que eu tenha falhas, eu terei outra oportunidade para corrigir. E não serei condenado ao inferno eternamente. Esse é talvez o maior consolo hoje que eu vejo, é a reencarnação. Precisamos acabar com essa coisa contra a reencarnação. Não acreditar. Eu não sabia que tinha em português. É bom saber. Tinha. Ai, Eu li esse livro há uns 40 anos atrás, né? é antigo. É antigo, bem antigo. E tem outros livros. Aqui eu também não quis alongar, né? Mas o Leon Denis, ele tem um capítulo sobre reencarnação. Um capítulo dele é de 80 páginas, é um livro, o capítulo dele. Ele traz vários. Eu já pensei até em pegar esse tema para fazer uma palestra, para que as pessoas percam o medo, a cisma ou qualquer outra coisa que tem sobre reencarnação. Como aqui o objetivo é consolo, e Jesus também abordou no Evangelho sobre reencarnação, me deu essa intuição e de usar o exemplo que eu usei, que é verdadeiro. Só estou omitindo o local, porque eu não tenho autorização para falar do local. Mas não tem tantas crianças que narram que já vivem em outro lugar, falam o lugar, nome do pai, da mãe. Quando eu fazia aprendizes no Segue a Jesus, tinha uma que frequentava lá, e eles tinham, era o Consom, eles tinham que nem, eles adotavam muitas crianças, que nem uma creche. E tinha uma criança lá que falava, não, falava que ele nascia até, que ele tinha pai, que tinha mãe, mas... E foram ver, era ele mesmo, quer dizer, ele tinha reencarnado e tinha morado lá, aquela criança, olha que coisa. Dona E Teresa, tem assim, um caso, eu não quero citar quem é, mas o menino tinha 4 anos, 4. Não tinha feito 4 ainda, estava por fazer 4. Ele virou para a mãe e disse: eu não sou daqui, eu vim de Marte. Mas eu não sou de Marte, eu sou de Júpiter. Qual criança, antes dos 4 anos, vai saber essas coisas. fala dos planetas? E disse mais: estive com o fulano, que era irmão dessa mãe, tio dele. Antes de vir para cá, eu estava com ele, num lugar bacana. Ele estava com o tio, quer dizer, o irmão da mãe dele.
e descreveu coisas, e falou coisas do tio, e a mãe confirmou. Então, as crianças que vêm... A partir dos anos 70, começou uma mescla de espíritos pesados e espíritos já para regeneração. E a cada década isso foi sendo... isso são revelações, através do Divaldo, de outros médiuns aí. Mas a partir dos anos 2000, vem uma leva muito mais avançada e de quem vem de fora da Terra. Muita gente vem de fora. Até... Vou aproveitar aqui e falar, porque é bom saber. Dr. Bezerra revela, através da psicofonia do Divaldo, que muitas crianças que estão nascendo, e não pelo método tradicional, mas pela gestação in vitro, é porque são tão adiantadas, olha que loucura, que o processo tradicional é atrasado para elas reencarnar. Então, elas não conseguem proceder à reencarnação se não for por inseminação. Porque dos planetas que elas vêm, geralmente é de Alcione, que é muito mais avançado do que Capela, não existe esse processo nosso aqui de bebê nascer. É tão antigo para eles que perderam, o perispírito perdeu essa ligação. Então, muitas crianças estão nascendo assim. E muitas crianças apresentam uma demora para falar. Elas só pensavam. E aqui tem que falar. Então, não se assustem. Também não quer dizer que toda criança que está demorando para falar ou que vem pela inseminação in vitro vem de planetas adiantados. Não criem essa imagem também, que não quero pagar isso depois que eu desencarnar, não vale aí qualquer não. Estou dizendo o que Bezerra revela através do Divaldo, que há casos que são assim. É isso. E vão reencarnar agora, 2025, Bezerra e espíritos desse tamanho. E 2030, Mozart, Francisco de Assis e espíritos desse tamanho, que é a entrada definitiva de regeneração e o fim de provas e expiações. Quem viver os próximos... Muitos espíritos estão reencarnando para essa melhora. E vão, não é nas religiões, em todas as posições, em todas as situações da sociedade. Tanto que Emmanuel, que vem para resgatar valores humanitários, Joana de Ângeles também, não terão atividades espíritas. As atividades serão educacionais, serão professores, né, pedagogos, resgatando valores humanitários, que estão meio destrambelhados em todos os meios, infelizmente até nas escolas. Eu não sei se foi em trabalho, se foi no doutor Inácio, que ele falou que nas comunidades já tem espíritos que reencarnados lá, que vão trazer um progresso extraordinário em todas as profissões, em todas as classes sociais, já vem para levantar, assim, né, a moral, a dignidade das pessoas. Eu acho que está naquele livro Um Terço da Vida. Acho que é isso mesmo. Eu acho que está lá. Eles virão em todos os meios, engenheiros, médicos, operários, varredores de rua. De todas as classes, de todas as raças. Então, em todos os eles têm essa evolução que vieram nesse espírito de prova, não, mas é de uma dedicação para essa transição. Dizer que João Paulo II não é um espírito de luz, imagina. É o quê, então? A missão dele. Não é porque não está no espiritismo, ele pode estar em qualquer... na Umbanda, mas ser um espírito de luz para atingir aquele público
que precisa daquelas informações. Todos são importantes, dos monges no Tibete às pessoas que vivem, os índios aí nos rios, aí nas matas. É assim mesmo. Eles virão bem espalhados. E naquele livro também fala... Já estão reencarnando, né? Já há muito tempo. Desde os anos 2000, mais acentuadamente. Por isso que, às vezes, eu encanto com algumas crianças que a gente sente uma energia diferente, um padrão vibratório diferente e uma missão específica. Isso mesmo. Vou parar por aqui que eu não paro de Nós só temos a agradecer a Deus, não é a oportunidade de estarmos aqui encarnados, de podermos conhecer o Evangelho e assim caminharmos nessa direção do aprendizado, a fim de que sejamos esses espíritos puros, espíritos de luz, como Jesus disse. E nesse instante, queridos, nós vamos unindo os nossos corações, para que as nossas energias se somem, o nosso amor se some, e que possamos envolver através das vibrações amorosas o nosso planeta, para que nesse tempo de transição, os corações sejam tocados pelo despertar do amor, da fé, da solidariedade, para que possamos perceber a importância de seguirmos o caminho traçado por Jesus, de percebermos que só através da prática do amor, que se revela através da caridade, é que seremos felizes e que conseguiremos ingressar nesse mundo de regeneração, onde nós deixaremos para trás ainda os nossos costumes mais primitivos e vivenciaremos com mais intensidade essas leis de amor, caminhando assim nessa direção, onde os valores espirituais serão cada vez maiores. Agradecemos nesse instante a Deus, que não nos abandona e que permite a encarnação desses espíritos que já passaram por todo esse processo e que vêm até nós para nos auxiliar, para nos ensinar, para que esse processo seja mais tranquilo. E assim que o nosso planeta, então, esteja envolto nesse amor imenso, e que esse amor possa ser sentido por todos os corações deste planeta. Que todos os lares sejam amparados em paz, em entendimento, em respeito, para que dessa célula de amor, os espíritos sintam a força para cumprirem com seus aprendizados. Vibremos saúde, vibremos fortalecimento, equilíbrio, para que toda a humanidade seja assim beneficiada. E em nome de Deus, em nome de Jesus, nós nos despedimos nessa noite, na certeza desse amparo que estamos recebendo e que permanecerá conosco até uma próxima oportunidade. Que assim seja. Graças a Deus.